Você já ouviu falar num negócio chamado PAF? Uma doença chamada PAF? A única coisa que eu ouvi de PAF era Pif-Paf, que é um jogo ou uma coluna do Milor Fernandes, ó, muito antigamente. Mas PAF é polineuropatia amiloidótica, tá certo, tá correto, doutor? Familiar, que nome difícil, né? Complicado, é difícil. Então, eu tô aqui com esse especialista em neurologia, né, para explicar pra gente o que é o PAF e por que de repente está todo mundo falando nisso. E esses pés que apareceram em São Paulo, né, nas praças, nos lugares, esses pés enormes que servem para chamar atenção para essa doença. O que é isso, doutor? Bom, a PAF, ou polineuropatia amiloidótica familiar, também conhecida como paramiloidose, é uma doença caracterizada pelo acometimento do nervo periférico, além de outros órgãos que podem ser acometidos, uma doença genética, ou seja, a pessoa ela adquire isso com uma transmissão pai para filhos, né? E ela é caracterizada pelo acúmulo de uma substância anormal nos nervos e com isso você tem uma disfunção. Né? Ou seja, você começa a ter uma alteração de sensibilidade, você tem uma alteração de força, quando a doença fica um pouco mais progressiva. Por que é o pé que está simbolizando? O pé, porque de forma geral, as doenças que vão acometer os nervos de forma sistêmica, e aí eu faço um adendo para dizer que sistêmica é que pega o organismo como um todo, né? Por uma característica do nervo, ela começa normalmente nos membros inferiores, porque os nervos são mais compridos, né? São mais longos e eles são mais vulneráveis em suas extremidades. Então, caracteristicamente, as polineuropatias, embora existam variações, começam pelos pés. Como no diabético. Exatamente, como no diabético. Né? Que é uma neuropatia diabética. Uma neuropatia diabética, que uma das formas dela é começar pelos pés e para ir progredir. E no caso dessa doença genética, ela começa pelos pés, mas ela vai chegar nas mãos também? Ela vai. Na verdade, depois de um tempo de evolução, que isso varia, em média 3, 4, 6 anos, dependendo do indivíduo, você começa a ter um acometimento das extremidades digitais, ou seja, dos dedos, da mão, e nas progressões mais avançadas, o paciente perde força na coxa, perde força no antebraço, além de outras alterações, né? Não pega só o nervo, né? O nervo que faz a força, que faz a sensibilidade. Mas ela é uma doença genética, e quando que ela se manifesta, então? É na infância, na juventude, na idade mais avançada? Como é que acontece essa manifestação? Na verdade, a PAF, a polineuropatia amiloidótica familiar, ela varia nas regiões onde a doença foi reconhecida. No Brasil, ela tem um comportamento semelhante ao observado em Portugal, né? Em Portugal, que onde houve a descrição inicial da doença, a doença começa classicamente em torno dos 40 anos de idade. Tá? E no Brasil também em torno dos 40 anos de idade. Existem variações para isso, às vezes um pouquinho mais precoce, isso pode mudar inclusive de gerações subsequentes que desenvolvem a doença. E em alguns países você tem a manifestação mais tardia. Precoce infantil, isso já não é observado. Né? O que é característica é que o indivíduo que tem a doença, ele normalmente vai se relembrar de alguém na família, né, ou tio ou avô, com uma doença semelhante. E um outro ponto importante é que às vezes o pai não manifesta a doença, ou manifesta de forma muito sutil. Pula uma geração. Exatamente, e às vezes o filho vai desenvolver. Não é que o pai não tenha a mutação que causa a doença, mas ele não manifestou. Exatamente. A doença não aparece. Exatamente. E depois que ela aparece, o que a gente faz? Primeiro, assim, o problema da PAF é que os sintomas delas não são totalmente diferentes de outras neuropatias. Então, tem que haver um grau de suspeição muito alto. E isso é dado tanto pela história familiar, quanto também pela expertise do médico que está avaliando. Então, se você pensar em neuropatias, outras doenças que acometem o nervo periférico, como a diabetes, né, que pode causar neuropatia, você tem pacientes com PAF que têm também doença
neuropatia, né? Desculpa, também diabetes. Então vão ter sintomas semelhantes. Então, aquele indivíduo que tem uma história familiar e começa com queixas dolorosas muito marcadas, em extremidade, né? Sensação de queimação nos pés, de que o pé está anestesiado, quando está pisando ele está sentindo como se fosse uma meia grossa ao redor do pé. Às vezes sensação de choque, né? E associado a outros sintomas como sensação de desmaio, alterações gastrointestinais, diarreia intercalada com períodos de constipação, né? Intestino preso, são pacientes que a gente tem uma suspeita muito alta, né? E feito esse diagnóstico, essa suspeita clínica, aí faz o teste genético. Aí descobre pelo teste. Pelo teste. Mas para melhorar, porque cura não tem? Não tem mas cura. Para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, o que é feito? Você tem duas formas de abordagem no paciente com a polineuropatia amiloidótica familiar. Primeiro, feito o diagnóstico, é saber se esse paciente tem alguma disfunção ou não. Ou seja, tem uma incapacidade importante ou não. Se ele tem algum grau de incapacidade, é um paciente que é elegível, ou seja, ele é candidato a algum tipo de tratamento. Até há pouco tempo atrás, e no Brasil até bem recentemente, porque foi introduzido um medicamento há menos de 6 meses que foi liberado no Brasil, mas até há mais ou menos uns 10 anos, um pouco mais, já se faz o transplante hepático como uma proposta de tratamento para o paciente que tem a mutação genética e tem a manifestação da doença, mesmo precoce. A outra alternativa, que é mais recente, é você dar um medicamento que impede que a substância que é produzida de forma normal no paciente com PAF se deposite no nervo periférico, né? Feito então esse diagnóstico, identificado cada caso, você acaba introduzindo um medicamento ou outro. Tá? Quer dizer que dá para melhorar a qualidade. Dá para melhorar. E tem, desculpa interromper, só para complementar o que você falou. E existe o tratamento sintomático, né? O tratamento sintomático são medicamentos que vão melhorar a dor do paciente, que vão melhorar os sinais e sintomas, às vezes associados a uma queda de pressão, ao intestino preso, né? Isso daí você tem medicamentos que são medicamentos que a gente usa para tratar esses sintomas em várias outras neuropatias. Agora, doutor, todos esses pés que estão espalhados por São Paulo, tem um até que parece esse sintoma, né, que a pessoa está dizendo no travesseiro, no acolchoado e tal, também. As formiguinhas e tal, visam chamar atenção para essa doença. Por quê? A gente pode prevenir ou se tratar no começo, o tratamento é mais bem sucedido? O que acontece? Essas duas razões. Primeiro que uma das coisas que muda a qualidade de vida de um paciente com PAF é o tratamento e a identificação precoce da doença. Né? Ou seja, existe tratamento no Brasil, mesmo antes das drogas que estão saindo e as drogas que estão por vir, o transplante hepático já era, embora seja algo muito que assuste um paciente, mas muda a doença. Lembrar que a PAF, o paciente não tratado, a sobrevida é em torno de 10 a 15 anos. Né? E ela não complica só o nervo, ela complica também a inervação do coração, o coração em si. Então esses pacientes morrem também de arritmia, morrem por arritmias fatais. Às vezes precocemente eles já colocam um marca-passo, inclusive por isso. Primeiro, então, a identificação precoce. E segundo, que sabendo que a origem da doença ela tem uma origem portuguesa, no norte de Portugal, como nós somos país com uma origem portuguesa bastante pronunciada, a gente acredita que existam pessoas no Brasil, e que o número seja muito maior do que o de fato diagnosticado, com a doença de forma assintomática, ou pouco sintomática. E que às vezes até evolui para formas mais graves sem ter o diagnóstico da doença, sem ter a possibilidade de tratamento. Então, na verdade, é um chamado para ficar atento que essa doença faz parte da história dos nossos antepassados e que, de fato, pode ser observada na nossa população. Inclusive para os próprios clínicos, né? Exatamente. Para poder diagnosticar. Sim, exatamente. A vida do paciente com a polineuropatia amiloidótica, quando não tratada, ela é uma vida muito ruim. Esses pacientes eles não evoluem como uma neuropatia diabética por si só. É muito mais grave do que isso. Agora, é possível diagnosticar isso no feto, com esses exames modernos, ou na criança? Não, na verdade não teria nenhum motivo pelo qual fazer isso. Possibilidade existe, mas não é um teste que é disponível. Né? Um teste genético para saber se o feto, recém-nascido, vai ter a doença.
Primeiro que a doença não se manifesta precocemente. Né? Sim, mas ela não está lá nos genes? Não tem Ela como está lá, mas ela identificar? não faz nada. Tá. Não se faz Está nada. escondida. Existe uma questão ética, inclusive, muito grande sobre esse diagnóstico das doenças geneticamente determinadas. Primeiro, porque muitas delas você vai ter a mutação e pode não desenvolver doença. Sim. Então você cria uma preocupação desnecessária. Como aquela mutação do câncer, né? Você Exatamente. pode ter, mas não precisa dar uma de Angelina Jolie. Do Alzheimer, tem várias outras. Segundo, é que o tratamento, de fato, é para pacientes que têm a mutação e mais sinais de que essa mutação está produzindo uma proteína normal que está se depositando no nervo. Então, se você com 5 anos não tem sintoma e tem a mutação, provável que não tem nenhuma proteína normal depositada. Você não vai dar um remédio nem vai transplantar essa pessoa. Certo. Isso não vai mudar a sobrevida da pessoa. E segundo, que existem vários tratamentos em andamento. Quem sabe isso daqui a algum tempo a gente não vai ter um tratamento mais promissor. Claro. Né? Muito obrigada, doutor Denizar, pela sua presença aqui na Janela da Paulista. Eu que agradeço. Every time we say goodbye, I die.